Ô, É isso. Reinaldo, e o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, pediu ao Supremo Tribunal Federal a proibição da nomeação de Eduardo Bolsonaro para cargos comissionados em governos estaduais ou municipais. Ele cita uma intenção do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, de nomear Eduardo para uma secretaria especial do governo do Rio nos Estados Unidos. Pois é, Secretaria do Rio nos Estados Unidos. Eduardo tirou uma licença parlamentar de 120 dias quando se mudou para lá, para os Estados Unidos. Esse período já acabou. Na segunda-feira ele voltou a ter o mandato automaticamente, só que corre o risco de perder, ter o mandato cassado pelas faltas. Se for nomeado para uma secretaria, ele poderia se licenciar novamente, ou seja, não perderia o cargo e tal, foro privilegiado e tantas outras coisas, Reinaldo. Será que a Justiça vai permitir que o Eduardo se torne secretário estadual, seja no Rio, São Paulo, Santa Catarina, onde for? Acho que não. Vamos lá. Primeiro, e só para lembrar, tá? A disposição que obriga a mesa da Câmara a cassar o mandato de Eduardo, ela está na Constituição, nem é regimental, né? Faltando a um terço das sessões, né? E à medida que ele diz que não volta mais, está dado. Ele vai continuar a receber salário lá fora, porque ele voltou a receber salário. Agora a Câmara vai financiar os crimes que ele está cometendo? E aí então veio essa solução. Sei lá que mau espírito baixou, né? No Cláudio Castro, governador do Rio, no Jorginho Melo, que também estaria disposto a fazer algo parecido em Santa Catarina, não sei se vão disputar. Esse Eduardo é meu, né? Bom, vamos lá, vamos ao princípio. Ele seria mesmo um secretário de Relações Internacionais de um governo ou de outro? Ou isso é apenas uma maneira de preservar o mandato dele? Como está claro. Ele vai trabalhar para o governo do Rio como? Ele vai trabalhar para o governo do Rio cavando punições para o Supremo? Ele vai trabalhar para o governo do Rio cavando punições para o Brasil? Ou para o governo de Santa Catarina? Ele deixará de fazer o que ele faz, ele vai mudar de emprego. Ele deixará de fazer o que ele faz hoje para trabalhar para esses dois governos? Não, né? Não. É apenas um meio, uma burla legal para que ele preserve o seu mandato e se diga então licenciado. Existe uma jurisprudência a respeito disso no Brasil. Mais que jurisprudência, existe lei. Não se aceita na aplicação da lei, não se aceita na administração, não se aceita na coisa pública o desvio de finalidade. Isto é, você toma uma decisão com determinado pretexto e, na verdade, esse pretexto, é falso, é uma falsa alegação. O que se quer de verdade é outra coisa. Já muitas decisões a respeito. Não, isso aqui não vale porque, na verdade, não foi isso que se quis. A decisão mais famosa é aquela tomada pelo ministro Gilmar Mendes em 2016, quando ele impediu a posse do Lula como chefe da Casa Civil de Dilma. E aqui, olha que interessante esse troço. À época, veio à luz uma gravação ilegal feita para Sérgio Moro, porque havia autorização para gravar a conversa do presidente, que acabou gravando a conversa do então ex-presidente com a então presidente. Né? Era ele que estava no alvo, mas acabou fazendo uma gravação com ela. Foi feita fora do prazo, foi divulgada ilegalmente por Sérgio Moro, ilegalmente, sem autorização do STF, levou uma bronca à época do Teori Zavascki.
Mas, de qualquer modo, o que veio a público sugeria que a Dilma estava mandando o Messias, que é o Jorge Messias, o atual advogado-geral da União, mandando levar um termo de posse para o Lula. A sugestão da conversa era essa, para que o Lula fosse blindado de uma eventual prisão executada pela Polícia Federal. E ficou caracterizado, calma, deixa eu terminar o raciocínio, ficou caracterizado o desvio de finalidade. E o Gilmar disse, não, então nomear um ministro apenas para blindá-lo de eventual prisão, não. Ofende o princípio da administração pública. Mais tarde se descobriu, com a Operação Spoofing, que o Sérgio Moro não só tinha gravado ilegalmente, né, mandado gravar ilegalmente, divulgado ilegalmente, como ele tinha manipulado a informação. Outros diálogos evidenciaram que não era aquilo. Não era aquilo. Ele pensou essa informação e criou um fato político que não podia passar sem intervenção, porque aquilo que se caracterizou parecia realmente desvio de finalidade. Inclusive, o que sustenta agora a ação do Lindbergh, essa questão, essa adição do ministro Gilmar, está lá citada. E não se trata aqui de concordar ou discordar. O Gilmar aplicou aí, tem desvio de finalidade, mas depois se descobriu que era mais uma das patranhas de Sérgio Moro. Mais uma. A contribuição desse rapaz à destruição do direito é uma coisa fenomenal. Não é? Agora, de qualquer modo, o fundamento a que Gilmar apelou é rígido, existe. Eu não acredito que o Supremo vá tomar uma decisão prévia. Que não pode pedir para o ministro do Supremo, o Supremo não oferece consultoria, né? Diz assim, olha, não pode, não nomeie porque não pode. Caso se nomeie, evidentemente haverá recurso ao Supremo e essa nomeação será tornada sem efeito. Porque o Eduardo tem foro no Supremo. Então, no que diz respeito a Eduardo, ainda que ele seja nomeado por governadores, prefeitos, etc. O foro dele é o Supremo. É uma nomeação ilegal. Querem, é ilegal. Mas aqui eu lanço uma outra questão. Os senhores governadores têm foro no STJ. Vai se nomear Eduardo, porque não se quer que ele perca o mandato. Só que o Eduardo hoje está sendo investigado por crimes lá. A associação do Bolsonaro com esses crimes lhe rendeu medidas cautelares. E, a meu juízo, poderia render preventiva, antes mesmo dele transgredir a medida cautelar. Eu entendo que governador que decidir financiar o Eduardo, ainda que a justiça venha obstar esse financiamento, está se associando a exemplo de Jair Bolsonaro com quem comete coação no curso do processo, tentativa de obstrução de investigação de associação criminosa, de organização criminosa, rompimento do Estado de Direito, associação com o Estado estrangeiro contra o Brasil. E eu acho que, se isso acontecer, o Ministério Público há de pedir abertura de investigação. Vamos ver quem é que a tanto vai se atrever, ou do Cláudio Castro, ou do Jorginho Melo, né? Porque, evidentemente, eles se tornam sócios desses que se metem nessa empreitada. Ou não. E aí é outro foro, que é o STJ, né? Que se manifestou anteontem contra a pressão de um Estado estrangeiro sobre o judiciário brasileiro. Que o STJ também é uma corte superior, né? Assim como
o senhor Donald Trump acha que pode pressionar o Supremo, se isso prosperasse, o Brasil deixaria de ter um judiciário autônomo, com todos os seus problemas, porque há muitos, mas temos um judiciário autônomo. Né? E aí, então, os senhores governadores estão se candidatando à investigação também, porque é preciso que se veja qual é o propósito disso. O seu Cláudio Castro está querendo promover ataques ao Supremo e à autonomia do Supremo, o seu Jorginho Melo está pretendendo fazer a mesma coisa. Essa é uma ideia tão absurda, tão despropositada, custa crer que alguém tenha flertado com isso. E, no entanto, flertou. Né? Nós, em matéria de absurdo, no que diz respeito a essa gente, é bom, né, deixar do lado de fora toda a esperança, como diria o poeta, porque, afinal de contas, é uma gente que vive na selva escura. A metáfora aqui, nada contra a selva. É apenas uma metáfora de quem vive na escuridão das ideias, né? E no caos. Agora, se quiserem, por favor, façam. Façam apenas para que haja mais uma oportunidade para que se aplique a lei. A nomeação será tornada sem efeito e o governador que decidir fazê-lo se candidata à investigação. Se quiserem pagar para ver, paguem para ver. Eu até vou gostar. Mas, enfim, né? Só para que a lei, mais uma vez, se exerça. Vamos ver. E aí vão falar, o Supremo se mete em tudo. Não é isso? E os eleitores desses governadores ficam sempre me perguntando, né? Porque contratar, entre aspas, um secretário para trabalhar dos Estados Unidos, né? Enfim... Pois é. Vejam bem, assim, cada vez mais, né? Precisa sempre, aliás, tudo que está em curso, né? Serve de advertência para o eleitorado. Olha aí, né? Cuidado com as escolhas. Sim, escolhas erradas continuarão a ser feitas, mas sempre é preciso... Tem um governador, um ou dois, querendo pagar o Eduardo para que ele, nos Estados Unidos, ataque os interesses brasileiros. Né? Coisa de gênio. Ainda como secretário de Relações e Assuntos Internacionais. Mas, ó... Isso, à distância, né? E de assuntos internacionais, e só no caso com os Estados Unidos. Junto ao Trump. Não, e ele não trabalharia, né? Para isso, porque ele continuaria a fazer o que ele faz. Exato. Né? Aliás, outro dia ele fez um vídeo dizendo, estou aqui cortando grama. Ele diz, porque aqui nos Estados Unidos a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Meu Deus, eu fiquei realmente... Olha, é difícil a vida de quem é obrigado a ficar cortando grama nos Estados Unidos. Talvez só, assim, mais difícil do que isso seria comer a grama depois. Olha, não duvido. E com o papai mandando 2 milhões assim, de reais ou de dólares, não sei. Também, né? Como disse o Bolsonaro, 350 mil dólares, não sei que é muito dinheiro, pô. Mas precisa viver bem lá, né? Claro que sim. É lógico. Claro que sim. Pune os brasileiros aqui. Isso. Né? Como, aliás, disse Eduardo, né? Se o Brasil virar terra arrasada, ao menos eu me sentirei vingado. Né? Com o bolso cheio de dinheiro. Aí fica bom.